Muito prazer, meu nome é Gabriel, sou aqui do Instituto de Psiquiatria da USP. Sejam bem-vindos a mais uma aula de psiquiatria do curso de emergências clínicas. E hoje nós vamos falar de agitação psicomotora, como manejar no pronto atendimento um paciente em agitação. Primeiramente, ausência de conflitos de interesse e, em segundo momento, nós vamos responder algumas perguntas a respeito da agitação psicomotora. Nós vamos passar desde quais são os níveis da agitação, até como avaliar um paciente em risco de agitar ou um paciente de fato agitado, como prevenir a agitação psicomotora no pronto atendimento, como realizar a contenção química, realizar a contenção física e o que fazer depois que a agitação cessa. Primeiramente, quais são os níveis de agitação psicomotora? Quando a gente fala de agitação, a gente está falando de um espectro que vai desde um paciente somente irritado até um paciente francamente violento. É preciso que a gente tenha tons durante esse período, ou seja, não dá para a gente agir da mesma forma para um paciente irritado como a gente agiria com um paciente violento. É preciso que haja uma gradação. Por isso é importante saber alguns termos para que a gente consiga identificar no paciente esse comportamento e agir de forma diferente com cada paciente. Pacientes irritados, eles podem ficar irritados por qualquer motivo. Eles podem ficar irritados ou porque estão psicóticos, estão com alucinações auditivas, estão com delírios persecutórios. Pacientes em delírio 1 ficam agitados, e daí é por uma questão cognitiva, de causa orgânica. Pacientes em mania, ou seja, pacientes com transtorno bipolar, num quadro de euforia, num quadro de mania, eles podem chegar extremamente irritados. A mania não necessariamente é algo positivo, algo alegre, muitas vezes ela é uma mania disfórica, uma mania muito irritada. Ansiedade, pacientes muito ansiosos podem chegar irritados no pronto atendimento. Todo mundo conhece pacientes que chegam ansiosos, pacientes que querem ser atendidos primeiro, pacientes que têm familiares que são ansiosos, e daí os familiares acabam, a gente chama de causando, no pronto atendimento, e os próprios transtornos de personalidade, por características várias, eles acabam também podendo chegar no pronto atendimento bastante irritados. Depois de uma irritabilidade, os pacientes, eles costumam evoluir com uma inquietação. A irritabilidade é algo no qual as pessoas percebem que você está daquela forma. Então, quem olha alguém que está irritado, você consegue olhar e falar que aquela pessoa ela está irritada. Mas só que ela está irritada, dando sinais daquela irritação, mas sem que ele se mexa, sem que esteja inquieto, sem que esteja andando de um lado para outro. Ou seja, é muito mais uma inquietação psíquica do que uma inquietação motora. Quando a gente fala, por exemplo, de agitação psicomotora, a gente está falando dessa diferença, da diferença daquilo que está internalizado, daquilo que está externalizado. A partir do momento que o indivíduo começa a ficar inquieto, ele começa a externalizar os seus sintomas. Ele começa a andar no meio da sala da recepção, ele começa a falar um pouquinho mais alto, mas sem incomodar ao outro. É algo que você percebe que está do indivíduo para o próprio indivíduo. Ele não está dando conta daquele sentimento que ele é exteriorizado. A partir do momento que você tem um indivíduo que está mexendo com outros, ou seja, ele está inquieto, mas só que ele está provocando o outro, ele está xingando o outro, ele está ameaçando o outro, a gente tem uma agressividade verbal. Então é esse indivíduo que está sentindo todos esses sintomas, mas que de alguma forma ele está incomodando ao outro e ele está quase intimidando. A partir do momento que ele começa a intimidar, ele pode partir para uma agressividade física. E daí existe uma diferença um pouco sutil entre uma agressividade e uma violência física. A violência são as vias de fato. Um paciente, entre ficar agressivo e ficar violento, ele tem um período no qual ele dá alguns sinais que a gente precisa agir logo, porque é o momento mais importante da gente evitar uma violência, que são sinais de intimidação. São sinais do paciente se aproximando fisicamente, do paciente aumentando a voz, do paciente, de alguma forma, utilizando da estrutura física dele para se aproximar e para intimidar. Então, é muito diferente um paciente que está do outro lado da recepção, gritando, falando alto contigo, de um paciente que de fato começa a andar em direção a você, de um paciente que começa a se aproximar de você. E daí, nesse momento, é o momento mais importante de uma intervenção para evitar uma violência física. Basicamente, a gente precisa da agitação psicomotora saber manejá-la. Ninguém tem dúvida sobre qual é a clínica de uma agitação psicomotora. Quando a gente vê um paciente agitado, a gente sabe que ele está agitado. É importante ter nuances para que a gente consiga graduar a agitação.
E basicamente, quando a gente vai falar no manejo, no tratamento, a gente tem o ABCD. O B não é bem B, é um P, mas dá para entender a intenção. A gente vai passar então, nos próximos slides, sobre como é dado o manejo da agitação, desde a avaliação, da prevenção, da contenção, e daí tem a química e a física, até o diagnóstico da agitação e dos encaminhamentos posteriores. Como então que a gente avalia o risco de um paciente agitar, né? Estamos aí no A, na avaliação do risco. A gente não vai tirar uma história completa de um paciente em risco de agitação, de um paciente inquieto, de um paciente irritado. A nossa história vai ser muito breve. A gente vai saber da identificação os dados mais importantes, que é nome e idade. Nome para a gente se dirigir, idade porque isso é importante para várias outras coisas. A gente já vai direto para o que trouxe o paciente aqui. Não adianta a gente ficar perguntando para o paciente por que você está irritado, por que você está falando desse jeito. Não. O que te trouxe aqui? Em outras palavras, como é que eu posso te ajudar? E de antecedentes, depois que o paciente contar a sua história, a gente precisa saber se ele tem algum transtorno psiquiátrico e se ele teve um antecedente de agitação, ou seja, se ele já ficou agitado, contido. E pergunta simples a gente vai fazer. Então a gente vai perguntar para o paciente se ele faz acompanhamento com psiquiatra, se ele faz acompanhamento com psicólogo, né? Não precisa chegar para o paciente, porque ele não vai entender esses termos, e dizer, você tem algum problema psiquiátrico? Você tem algum transtorno psiquiátrico? Tem algum transtorno mental? Não. A gente vai perguntar se o paciente passa com psiquiatra, se faz uso de alguma medicação que afeta a memória, que afeta o humor, se ele passa com psicólogo, se ele já ficou internado antes por causa de questões psiquiátricas, se ele já precisou ser contido, se ele já precisou receber injeção porque estava muito agitado. Então, o paciente que tem todo esse histórico, ele tem uma chance muito maior de agitar. Terminado o manejo, ou então, se houver tempo ali naquele momento, conversar com o acompanhante. Novamente, é muito importante que a gente converse com os acompanhantes. Paciente psiquiátrico, principalmente no pronto atendimento, precisa ter uma história objetiva, que é a história tirada com um familiar ou outro responsável. O exame psíquico é um exame psíquico direcionado. Então, na agitação, a gente precisa saber qual que é o grau de agitação do paciente. A gente não vai perguntar ali naquele momento toda uma história a respeito de sintomas psicóticos, sintomas de mania, sintomas depressivos. Não. Primeiro eu preciso saber se o paciente está só irritado ou se esse paciente está francamente violento. Alguns fatores aumentam a chance desse indivíduo agitar, ou seja, são os fatores de periculosidade. Alguns fatores relacionados à história e outros fatores relacionados ao exame psíquico. Fatores da história, como eu disse para vocês, é um comportamento violento prévio. Assim como na aula de suicídio, nós vemos que o fator mais importante para uma tentativa de suicídio é ter uma tentativa prévia. O fator mais importante para um comportamento violento é ter um comportamento violento prévio. Ser um homem jovem, fazer abuso de substâncias, o que faz com que a crítica fique reduzida, ter uma doença mental grave, em especial psicose, ter algum desajuste que faça com que o indivíduo ou esteja numa situação traumática ou tenha passado por uma situação traumática, como por exemplo relacionamentos instáveis, uma separação recente, problemas no emprego ou antecedente de um comportamento, chama de delinquente, mas é um comportamento que é passivo de alguma punição judicial, por exemplo. E dos transtornos de personalidade, o transtorno antissocial e também o borderline são aqueles que têm um risco maior de agitação, mas o comportamento social tem um risco ainda maior do que o borderline. Antecedente de automutilação, não responder ou não aderir ao tratamento, então o indivíduo que está em acompanhamento, mas que ele fala que ele não toma os remédios porque ele não quer ou por algum outro motivo, e falta de apoio social e grupos minoritários. Então são fatores que podem favorecer algum grau de agitação. E dentro do exame psíquico, aquilo que nós estávamos falando. Então é um indivíduo que está evoluindo de uma irritabilidade para uma inquietação, para uma agitação, para uma agressividade. O indivíduo começa a ficar tenso, ele fica com uma expressão facial diferente. A gente percebe que aquele indivíduo ele não tem a escuta, você não vai conseguir conversar com o indivíduo que está com uma cara fechada, pensando outras coisas, né? Se ele está bravo com você, não adianta você ficar tentando fazer um manejo verbal longo, porque você sabe que aquele indivíduo ele pode até agitar, ele pode até piorar. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, mas que já fique a dica. Pacientes em risco de agitação precisam de um atendimento rápido e focado. Não é para ficar meia hora em atendimento com o paciente. A gente precisa resolver logo o problema para evitar que ele escalone, que ele vá subindo aquelas escadinhas da agitação.
elevação do tom de voz, ameaças, o paciente começa a ficar taquicárdico, taquipneico, percebe o paciente sudoreico, midriático e alguns sintomas ativos. Então, pacientes que já chegam relatando que estão ouvindo vozes, pacientes que já chegam com solilóquios, né, falando sozinho, falta de insight, de crítica sobre a doença, pacientes bastante impulsivos. Como prevenir a agitação? Então, nós vamos aí para o B/P, né, as técnicas de prevenção. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um ambiente mais seguro. Idealmente, todo pronto atendimento deve ter uma equipe especializada para o tratamento de agitação. Quando a gente fala de uma equipe especializada, não significa equipe de psiquiatra, de psicólogos, não. É uma equipe treinada para lidar com situações de agitação. Acontece que na grande maioria dos pronto-atendimentos isso é quase inviável, pela rotatividade dos profissionais, em especial dos médicos, então fica muito difícil que a gente tenha uma equipe especializada nisso. Por isso que é importante que cada um saiba individualmente o que fazer, para que no momento de necessidade ele possa colocar aqueles conhecimentos em prática. O manejo ambiental significa basicamente, então, a gente remover os objetos perigosos. A partir do momento que o paciente começa a agitar, a gente vai tirar da frente objetos pontiagudos, se houver, por exemplo, materiais como bisturi, outros materiais que possam servir como arma, por exemplo, a gente vai tirar esses materiais da disposição do paciente. Idealmente, os consultórios eles devem estar dispostos para que o médico fique mais perto da porta do que o paciente. Porque se o paciente agitar e a porta eventualmente estiver fechada, se ele se levantar, ele consegue bloquear o acesso do médico à porta. Então, vocês vão ver que dentro dos consultórios de psiquiatria, a nossa porta sempre fica atrás do médico. A porta fica sempre mais acessível ao médico do que ao paciente. E a postura do profissional. Via de regra, se o paciente levantar, você levanta também. O paciente começou a aumentar o tom de voz, levanta, você não vai aumentar o tom de voz, obviamente, mas você vai falar, olha, dessa forma não dá para a gente conversar. A consulta não vai continuar se o paciente continuar agitado, se o paciente continuar hostil com você. Daí então a gente vai fazer o manejo de uma outra forma, que é o manejo comportamental. A gente vai se levantar, manter distância do paciente, mas sempre mantendo um contato visual. Alguns pacientes não toleram muito contato visual, em especial os psicóticos, mas essas são a exceção. E o que a gente precisa fazer é ser sempre conciso. A gente precisa dar para o paciente uma solução boa, mas a gente precisa, ao mesmo tempo, escutar. Então, é um manejo sensível de você ouvir o que o paciente tem a dizer e, ao mesmo tempo, você ser conciso, você saber interromper o paciente no momento certo para ser resolutivo. Não adianta ficar dando lição de moral, não adianta ficar falando bastante, o paciente não vai te ouvir. O que é preciso fazer naquele momento é a gente oferecer escolhas para o paciente, desde que dentro de um limite. Nós vamos ver mais para frente no manejo de uma continência física e da continência química, que a gente sempre deve oferecer escolhas para o paciente, apesar da gente saber aquilo que o paciente precisa. Então, a gente precisa tentar ao máximo dar para o paciente a sensação de que é ele quem está escolhendo, enquanto no fundo é você que está fazendo isso. Nós vamos ver como é que a gente faz isso mais para frente. Como realizar então a contenção química? A gente tem 3 possibilidades de fazer a contenção química, seja ela via oral, intramuscular ou endovenosa. Para a contenção química via oral, o que a gente usa principalmente são os antipsicóticos e os benzodiazepínicos. Os antipsicóticos a gente vai utilizar em quaisquer pacientes que não tenham como causa da agitação a ansiedade. Então, a pergunta que você deve se fazer naquele momento é: a causa da agitação é porque o paciente está ansioso ou por outro motivo? Se o paciente estiver ansioso, nós temos alternativas de benzodiazepínicos. Se o paciente estiver agitado por outro motivo, alternativas de antipsicóticos. Alguns pacientes muito impulsivos, como transtornos de personalidade, podem ter uma reação paradoxal aos benzodiazepínicos. E daí, quando a gente administra benzo para eles, eles acabam ficando mais agressivos ainda. Isso é mais verdade quanto mais jovem for o paciente. Adolescentes fazem muito mais reação paradoxal do que adultos. Então, algumas pessoas têm uma experiência ou outra de falar, olha, eu dei o benzodiazepínico, o paciente ficou ainda mais agitado. Sim, porque o benzodiazepínico ele desinibe, ele tem uma ação parecida com a do álcool. Por isso que a gente vai reservar os benzodiazepínicos para os pacientes ansiosos. Na dúvida, antipsicótico. O que a gente tem de opção é o haloperidol,
os comprimidos de 1 e 5 miligramas, na maioria dos serviços a gente só tem o de 5 miligramas, tudo bem administrar meio comprimido, um comprimido para o paciente, risperidona, olanzapina e clorpromazina. Desses antipsicóticos, os mais sedativos são a olanzapina e a clorpromazina. A olanzapina é um pouco mais caro, na verdade é bem mais caro, por isso que ela é menos disponível, principalmente no SUS, mas a clorpromazina ela tem também uma boa ação sedativa. E dentre os benzodiazepínicos, o que a gente tem de mais disponível são os comprimidos de 10 mg, o diazepam. Dificilmente a gente vai usar um comprimido de 5 mg no pronto atendimento. Quando a gente precisa de uma ação ansiolítica, a gente vai logo abrir mão da dosagem maior. E o clonazepam, na maioria das vezes, ou de meio miligrama ou gotas no pronto atendimento. Vou deixar com vocês esta tabelinha a respeito das diretrizes brasileiras de manejo farmacológico da contenção química, onde vocês têm a medicação, e nós temos aí os antipsicóticos, benzodiazepínicos ou associações, com a dose inicial, tempo de meia-vida e efeitos colaterais, além do nível de evidência e recomendação. Para a administração intramuscular, nós temos também os antipsicóticos e os benzodiazepínicos. Mas, antipsicótico de administração intramuscular, o principal é o haloperidol. Existe também a clorpromazina intramuscular. As ampolas do haloperidol são de 5, da clorpromazina de 25. A clorpromazina ela tem um efeito sedativo maior do que a do haloperidol, só que ela causa mais hipotensão postural e aumenta o risco de arritmia. O aldol também aumenta, né? O aldol que é a marca de referência do haloperidol, ele também aumenta o risco, mas a clorpromazina aumenta mais. Por isso que ela tem sido um pouco menos utilizada atualmente, mas não deixa de ser uma opção em casos que não melhoraram com a primeira escolha. Os benzodiazepínicos de ação intramuscular são o midazolam. Lembrando que o diazepam ele não pode ser administrado intramuscular, ele cristaliza, tem uma ação errática, tem uma absorção errática, então a gente não consegue utilizar o diazepam de forma confiável intramuscular. Ele vai servir só como opção endovenosa ou via oral. Precisou intramuscular, midazolam. Lembrando que a maioria das ampolas de midazolam que a gente tem no pronto atendimento, elas são ampolas de 3 ml. Então a gente tem basicamente 5 mg por ml. A gente consegue administrar 1 ml, 2 ml ou para pacientes muito agitados até a ampola toda, os 3 ml. Tá? Então, para o aldol, a gente tem uma ampolinha de 1 ml, fica muito difícil a gente dosar, de fazer meio ampola. Mas para o midazolam a gente consegue fazer essa dosagem de uma forma bastante confiável. E a associação. A associação do haloperidol com a prometazina se dá pelo efeito sedativo da prometazina. Claro, é uma medicação antistaminérgica, que é uma medicação utilizada, né, para alergias e outras coisas, mas ela nesse momento tem uma ação rápida intramuscular para o haloperidol fazer efeito. Então, a ideia da associação das duas é isso, você ter uma sedação inicial e uma continência final com o haloperidol, que mesmo intramuscular demora alguns minutos, às vezes 20, 30 minutos para fazer efeito. E o haloperidol com midazolam, aí para pacientes muito agitados e que não fizeram uso de álcool. Pacientes que fizeram ou que puderam ter feito uso de álcool, que a gente não sabe, a gente vai utilizar só o antipsicótico. Daí o uso, mesmo da prometazina e principalmente do midazolam, pode favorecer o risco de um rebaixamento cardiorrespiratório. Aqui a gente tem, na mesma ideia da tabela anterior, uma tabela onde a gente tem os antipsicóticos e os benzodiazepínicos de uso intramuscular e associações, onde vocês vão poder depois conferir com mais detalhes. E por fim, aqueles de administração endovenosa. O haloperidol pode ser administrado de forma endovenosa. O ideal é que se faça isso quando o indivíduo ele já está sob os cuidados da clínica médica. Nós, psiquiatras, a gente não sabe manejar arritmia, né? Nós não temos experiência em eletrocardiograma. Então, a gente não costuma utilizar doses endovenosas pelo risco maior de arritmias. Mas não tem problema, dentro de uma UTI, onde o paciente está monitorizado, ser feito o haloperidol endovenoso. Os benzodiazepínicos, midazolam e diazepam, também podem ser feitos de forma endovenosa. Pacientes que estão muito agitados, por exemplo, paciente etilista, que entra numa síndrome de abstinência, faz um delirium tremens, às vezes precisa, inclusive, de bomba de midazolam. Então, o indivíduo não só faz doses em bolos, mas ele fica com uma dose constante de midazolam. É estranho até de ver, mas a gente vê muitos desses pacientes acordados, mesmo em uso de midazolam contínuo. Mas isso é caso a caso, é a raridade a gente precisar fazer uma administração endovenosa. Atualmente tem sido bastante utilizado o Precedex, que também é uma opção
mas daí precisa, claro, do manejo clínico. Essas medicações que eu estou citando para vocês são as medicações da prática do psiquiatra. O intensivista certamente vai ter outros recursos para poder lidar. Em últimos casos, casos extremos, também o uso do propofol, mas daí o indivíduo muitas vezes ele já vai estar sob intubação orotraqueal, ou então é um indivíduo que é muito resistente à medicação, vai estar com propofol sem suporte ventilatório, mas sob monitorização contínua. Novamente, uma tabela com os antipsicóticos, benzodiazepínicos de uso endovenoso